num assunto em questão. Tudo que eu tenho falado nesse mês, no mês passado, nas últimas escolas bíblicas, é para este momento agora. Então, os fundamentos foram estabelecidos, as bases foram estabelecidas. Agora nós podemos nos adentrar com profundidade nos detalhes do culto. Um breve resumo, nós falamos sobre a distinção do culto privado do culto público, certo? Nós fizemos essa distinção. Falamos de quem é adorado o Senhor. Nós falamos de quem adora aqueles que são regenerados e falamos da importância do culto. E depois nós passamos por vários princípios que norteiam o culto. Lembra, irmãos? O culto é espiritual, da alma, do espírito, cheio da verdade, centrado em Cristo, fala do evangelho. Correto? E agora nós vamos lidar com o princípio, o mais importante, talvez, digamos assim, do culto. Então, tudo aquilo que foi falado é para nós chegarmos onde chegamos hoje. Mas antes de entrarmos nesse ponto, tá, até ler o texto que nós já iremos ler, mas preste atenção em mim, meus irmãos, por enquanto. A gente estava, essa semana, foi na casa da Bia, se reuniu com a Aline e o Bruno. E a Bia fez uma pergunta que a resposta que eu dei lá na hora não foi tão satisfatória assim. Ela disse que teve um momento que a liderança se reuniu com a igreja, com os jovens, né, e perguntaram: olha, nós vamos seguir aqui a igreja uma linha reformada. Tudo bem para vocês? E a Bia falou assim, mas qual linha reformada? Porque realmente existem divergências. Existe uma linha anglicana, uma linha puritana, etc. E a resposta que eu dei naquele dia não foi tão satisfatória. E eu, remoendo isso essa semana, eu tenho uma resposta muito mais simples e muito mais satisfatória. Então, essa pergunta, irmãos, qual tradição nós devemos seguir? Nós vamos seguir uma tradição reformada, uma linha reformada, ok. Mas qual delas? A resposta seria qual? A que for mais bíblica. Isso mesmo, Natália. Certo, meus irmãos? É uma resposta simples e satisfatória. Então, a nossa pergunta, invertendo ela, seria: qual tradição é bíblica? Certo? É isso que nós queremos seguir, não é verdade? Nós queremos seguir as Escrituras e ser fiel às Escrituras. Portanto, nós devemos analisar então as tradições com o crivo da palavra de Deus, para poder determinar: isso é mais bíblico, então é isso que eu seguirei. Isso aqui não é tão bíblico, então isso eu não vou seguir. Ok? Tudo bem, meus irmãos? Eu quero começar essa aula de hoje lendo essa frase de João Calvino, que ele diz o seguinte, aqui na tela para os irmãos. Então, se questionar quais são as principais razões por que a religião cristã tem uma duradoura existência entre nós, saber-se-á que as duas seguintes não são apenas as principais, mas compreendem em si mesmas todas as outras partes e, por conseguinte, toda a substância do cristianismo, a saber, primeiro, o conhecimento do modo pelo qual Deus é devidamente adorado, e segundo, de qual fonte deve-se obter a salvação. Quando essas duas são mantidas fora de perspectiva, embora possamos nos gloriar no nome de cristão, as nossas profissões serão vazias e vãs. Então ele diz aqui, falando sobre a necessidade de reformar a igreja. Qual são as duas principais coisas da igreja cristã, da religião cristã? E ele coloca o culto a Deus como uma dessas coisas, junto com a forma como nós devemos obter a salvação, que é a justificação, a doutrina da justificação do evangelho. Então perceba, irmãos, que quando nós falamos de culto, nós não estamos falando de uma coisa indiferente ou de uma coisa secundária. Nós estamos falando de uma coisa primária. E por que isso é tão primário? Nós vamos ver na aula de hoje com os textos bíblicos. Porque se Deus se importa com isso, quem somos nós para não importarmos da mesma maneira? Não nos importarmos da mesma forma? Então Calvino, ele enxergou isso, que o culto, ele é principal na religião cristã. A forma como adoramos a Deus. E isso diz muito, meus irmãos, da nossa identidade. Quando se olhava na época do Antigo Testamento e via certos rituais,
com esses rituais sabia, ó, eles estão adorando a Baal, ó, isso aqui eles estão adorando a Moloque, ah, isso aqui não, isso aqui, esse Deus é diferente que eles adoram. Então o culto determinava a identidade do Deus que eles serviam. Isso é de extrema importância. Então, passando aqui, eu quero ler esse texto do Samuel Aldrum. Ele diz o seguinte: quando as igrejas da Reforma afirmaram sola Escritura, a questão era se as Escrituras sozinhas eram suficientes para regular o culto da igreja, ou se, por outro lado, a tradição poderia ter um lugar na ordenação do governo e culto da igreja. Essa questão deu origem a duas respostas por parte das igrejas da Reforma. Alguns deram à tradição praticamente nenhum papel nesse processo de construção. Essa visão ficou conhecida como o princípio regulador. Outras consideraram a tradição como tendo um papel a desempenhar na construção do culto e governo da igreja. Isso ficou conhecido como o princípio normativo. Olhem para mim aqui, meus irmãos. O que ele está falando? Eu dei uma aula aqui no ano passado sobre sola Escritura, lembra-se disso? Da autoridade da palavra de Deus para governar todas as coisas. E existe uma das questões, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, é sobre a sua suficiência. A suficiência das Escrituras é uma doutrina cara para o protestantismo. Da ala cristã, digamos assim, das tradições, o protestantismo é o único que mantém a suficiência das Escrituras. Então, o que significa isso? Por exemplo, a Bíblia é suficiente para a salvação. O que significa? Que eu não preciso de nada além do que está revelado nas Escrituras para ser salvo. Então, se uma pessoa tiver a Bíblia em suas mãos, ela tem tudo o que ela precisa saber para ser salva. Ela não precisa de um conhecimento fora das Escrituras para saber como ela deve ser salva. Ou seja, ela não precisa olhar para a tradição da igreja, para algum teólogo específico, para ver o que fulano falou, Beltrano, fora das Escrituras, para então ela poder ser salva. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, a infalibilidade papal é um dogma, ou a assunção de Maria, Maria subiu aos céus, assim como Jesus subiu. O purgatório, há tantas e tantas doutrinas. Na tradição católica, essas doutrinas, elas são divinas. Por mais que elas não tenham ensinamento nas Escrituras, respaldo nas Escrituras e na história da igreja, elas são tratadas como revelação de Deus também. E um fiel católico, ele precisa então crer nessas coisas, ele precisa participar da confissão, da primeira Eucaristia, da crisma, que são sacramentos, para ser salvo. Se ele não participa desses sacramentos, ele não é salvo. Então perceba, ele precisa das Escrituras, ele precisa dessas doutrinas que não têm amparo nas Escrituras e desses sacramentos que também não têm amparo nas Escrituras, para ser salvo. Portanto, na visão católica romana, as Escrituras por si só, elas não são suficientes para a salvação. Eles precisam da Bíblia, mas também de outras coisas. Entenderam aqui, meus irmãos? O ponto? Então, no protestantismo, todos creem assim. No anglicano, no luterano, no batista presbiteriano, de linha puritana, né? Todos creem que a Bíblia é suficiente para a salvação. Nós não precisamos de nada além dela. Ponto aqui. Essa é a concordância. Qual é a discussão? Se a Bíblia também é suficiente para o culto. Se eu preciso da Bíblia e somente dela para saber como eu devo cultuar a Deus, ou eu preciso de outras coisas. Entenderam a discussão, meus irmãos? Para o anglicano, para o luterano, nós precisamos de outras coisas. A tradição da igreja, coisa do tipo. A igreja anglicana, para quem olha de longe, parece uma igreja católica. Eles mantiveram muitas coisas da igreja católica. Então, eles mantiveram muitas coisas da tradição. Eles precisam não só das Escrituras, mas da tradição para saber como cultuar a Deus. A tradição puritana ensina, não. Nós precisamos das Escrituras e somente delas para saber como cultuar a Deus de forma agradável. Porque as Escrituras são suficientes para a salvação e para o culto a Deus. Ficou claro? Eu coloquei as siglas aí, só para a gente identificar enquanto nós falamos. A primeira seria: a igreja pode inventar ou criar o que bem entender, a autoridade reside na igreja. Isso diz respeito à Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica Romana, nós falamos brevemente disso uma vez, a autoridade das Escrituras, a autoridade do magistério, correto?
e a autoridade do magistério, incluindo o Papa, certo? E a autoridade da igreja. Só que a igreja ela tem autoridade para determinar certos dogmas, mesmo que eles não sejam claros na Bíblia, ou que eles não estejam na Bíblia. Ela pode determinar. A infalibilidade papal é um deles. Isso é determinado. Ou a Maria ascendeu aos céus, ou a virgindade perpétua de Maria. São coisas que não estão nas Escrituras, mas eles têm autoridade para determinar isso. No final, a autoridade reside na igreja. Ou seja, com esse tipo de visão, eles podem acrescentar coisas no culto que não tem amparo nas Escrituras, que não importa, porque na visão deles tem amparo na autoridade da igreja. Então nós vamos colocar incenso, vamos colocar um crucifixo, vocês vão vir, vão se ajoelhar diante da sacristia, porque a igreja disse que tem que ser assim e acabou. A igreja que tem a autoridade. Certo, meus irmãos? Mas nós não vamos lidar com isso, apesar de que a visão anglicana e a luterana são próximas, são parecidas, né? Tem umas diferenças, mas na prática, digamos assim, teoricamente é diferente, mas na prática é basicamente é muito semelhante. PNC, o que significa isso? O princípio normativo do culto, que é o que eu acabei de ler. O que ele diz? Este ponto de vista, sustentado principalmente pelo luteranismo e o anglicanismo, aí nós já estamos lidando com dentro da linha protestante. Luteranismo e anglicanismo afirma que você pode ter no culto o que Deus expressamente ordenou, acrescido do que não é expressamente proibido. O que significa isso? Deus ordenou ter no culto pregação? Ordenou, então a gente tem que ter, tá bom. Mas Deus proibiu o bispo, o reverendo, o pastor de usar vestes sacerdotais ou clericais, digamos assim. Aquelas roupas que são específicas para o culto. Nós vemos na igreja católica, batina, na igreja anglicana também tem, na luterana. Alguns presbiterianos usam. Deus proibiu usar esse tipo de coisa nas escrituras? Não. Então, na visão luterana e anglicana, a gente pode pôr. Vocês entenderam? Não é só o que é ordenado, é aquilo que não é proibido também. Se não é proibido, ele também pode. Entenderam? Na visão princípio regulador do culto, que é a visão protestante reformada puritana, somente o que Deus prescreveu nas escrituras pode ser introduzido na adoração a ele. Ou dito de outra forma, o que as escrituras não prescrevem, elas proíbem. Em outras palavras, Deus proibiu usar tolas, isso, aquilo? Não. Mas na visão puritana, não se coloca. Só se coloca aquilo que é ordenado. Então, Deus proibiu ter incenso na igreja? Não. Certo? Não há nenhuma proibição de incenso, correto? Na visão puritana, não se coloca. Não se coloca o que não é proibido. Se coloca somente aquilo que é ordenado. Ficou clara a diferença, irmãos? Na visão normativa do culto, Deus não proibiu incenso, então tudo bem colocar. Deus não proibiu ter cruzes, se ajoelhar diante da sacristia, então tudo bem fazer. Ou, antes de começar o culto, todos os irmãos vêm aqui e beijam a mão do pastor. Deus proibiu isso? Proibiu? Não. Então tudo bem, se a gente quiser fazer isso, não tem problema. Os irmãos entenderam a diferença? Ok. Vou colocar aqui no quadro, nessa imagem. Então é isso. A visão puritana. Verdadeira adoração. Apenas o que é ordenado. Aquilo que é ordenado nas escrituras e que tem um exemplo das escrituras. Adoração falsa, então, na visão puritana é o quê? Aquilo que não é ordenado. Ou seja, se Deus não proíbe incenso no culto, mas eu coloco, eu estou errado. Ah, mas Deus não proibiu. Mas a regra não é essa. A gente coloca o que ele ordena, não aquilo que ele também não proibiu. Na visão anglicana e luterana, a adoração verdadeira ela é o quê? É aquilo que é ordenado, além de qualquer coisa que não seja expressamente proibida. Que não é contrária às escrituras. Então, se não é contrário às escrituras e se não é proibido, tudo bem colocar. Na visão puritana, não. Tudo bem, não. É somente aquilo que é ordenado. Então, para a visão anglicana, a falsa adoração é somente o que não é condenado, condenável, o que não contradiz as escrituras. Se incenso não contradiz nada das escrituras, não tem problema colocar. Na visão puritana tem, porque não é ordenado.
Ficou claro aqui, meus irmãos? Vocês estão olhando para mim, eu estou assustado. Tá, se não fica claro, por favor, eu repito. Pode falar, irmão, depois eu... Também o problema também é a gravidade, não é só uma mera diferença, né? Uma diferença dos 20 anos, realmente grave essa diferença, porque o princípio regulador é um princípio regulado pelas escrituras. O normativo é regulado, de certa forma, mas é regulado pelo pastor. Sim. Então, vai ficar a mercê do capricho do líder, e as arbitrariedades dele, como vai ser o culto ou não. Sim. Porque ele que determina se o que não está proibido, o que pode ser inserido. Sim. Tem coisas que não está proibido que ele não vai ser arbitrariamente. Sim. Vai ser conforme o capricho dele. Sim. E o regulador é conforme estritamente. Então, o pastor não pode meter. Isso que o irmão está falando é uma coisa realmente interessante aqui. E eu vou aprofundar isso no decorrer da aula. Mas veja, as igrejas anglicanas e luteranas, eu não conheço, pode ser que tenha, mas eu desconheço uma igreja luterana ou anglicana que tenha dança no culto, certo? Eu não lembro. Pode ser que tenha, não sei, mas né, o do que eu conheço nunca vi, correto? Só que é proibido dança no culto, na Bíblia? Não. Se não é proibido, qual o problema de ter dança? Se eu usar esse argumento anglicano-luterano, eu também posso colocar dança. Por que eles não colocam dança? Perceberam? Então esse argumento, essa visão de culto, ela é insuficiente. Ela vai justificar qualquer coisa dentro do culto e você não tem o que fazer. Não tem como você negar. E esse princípio é o mesmo que rege as igrejas pentecostais. É o mesmo princípio. Só que a diferença é que as igrejas mais históricas, luterana e anglicana, vão colocar um incenso e tantas outras coisas. Mas as igrejas mais modernas já vão colocar dança. E aí coloca todo tipo de música, de ritmos, etc, etc. Não, tem tudo que você acabou de falar. Talvez o argumento deles não seria a tradição, porque estava no slide anterior. A tradição ela serve como, a tradição seria olhar para a história da igreja e ver, lá no início a igreja primitiva não dançava, então não vamos dançar. Pode ser? Só que aí seria um livro pro normativo, né? Sim. Como é que ficaria a tradição para a visão do regulador? Como é que eles resgatam a história da denominação da igreja para falar do que é visto nas escrituras? A tradição para o princípio regulador, para a visão puritana, é o seguinte, não é que ela é rejeitada. A tradição é importante, nós precisamos conhecer os cristãos do passado e o que eles fizeram. Mas a questão é, no culto a Deus, nós colocamos aquilo que Deus ordena. Porque só Deus tem autoridade para dizer como as coisas devem acontecer, não a tradição. Então não importa o que Agostinho falou, não importa o que Jerônimo falou, não importa o que João Crisóstomo falou, não importa o que Tomás de Aquino falou, o grande doutor da igreja. Se o que ele diz não é ordenado por Deus nas Escrituras, a gente rejeita. Esse é o ponto. Mas quer dizer que nós não vamos conhecer a história? Claro que não. A gente deve conhecer a história da igreja, deve conhecer a tradição. Só que ela não é autoritativa. Essa que é a questão. Para a visão anglicana, luterana, nós olhamos para a história da igreja. A partir do século IV, V, começou a se colocar incenso num culto. Isso é bom. Ou começou a ter imagens nos vitrais, imagens de Jesus, para educar o povo, para eles conhecerem alguma coisa sobre Cristo. Isso é bom para educar? Bom, então vamos manter. O puritano nunca vai pensar dessa forma. A questão é, isso é ordenado nas Escrituras? Se não, não importa. Porque a tradição não é infalível, as Escrituras são. Esse é o ponto, entendeu? Se nós nos basearmos na tradição para determinar as coisas que vão ter no culto, a gente corre o risco de colocar no culto coisas que são falíveis, humanas e não ordenadas por Deus. A preocupação dos puritanos era essa. Nós precisamos adorar a Deus de acordo com aquilo que é infalível e com aquilo que vem dele, da autoridade dele, não da autoridade humana. Esse é o ponto. Tá claro aqui? Podemos seguir? Para isso, meus irmãos, como que eu vou fazer aqui na aula? Nós vamos ler a Confissão de Fé, 2 artigos da Igreja Anglicana, são os 39 artigos. Nós vamos ler 2 que falam sobre o culto. Nós vamos ler a Confissão de Augsburgo, que é a confissão das igrejas luteranas, e a Fórmula de Concórdia, que também pertence às igrejas luteranas, e nós vamos ver as confissões puritanas, para vocês verem a diferença desse princípio de culto. E aí então nós vamos para o que realmente importa, o que as Escrituras ensinam.
Certo? É isso que importa para nós. Agora não. Eu vou falar sobre isso mais na frente, tá? Quando eu for falar sobre louvor, aí a gente vai lidar com essas questões. Mas ótima pergunta. Os 39 artigos da Igreja Anglicana. O artigo 20, o que diz lá? A Igreja tem poder de decretar ritos ou cerimônias e autoridade nas controvérsias da fé. Todavia, não é lícito à Igreja ordenar coisa alguma contrária à palavra de Deus, escrita, nem expor um lugar da Escritura de modo que se repugne a outro, que contradiga o outro. Portanto, se bem que a Igreja seja testemunha e guarda da Escritura Sagrada, todavia, assim como não é lícito decretar coisa alguma contra ela, também não se deve obrigar a que seja acreditada coisa alguma que nela não se encontra como necessária para a salvação. Vocês perceberam o que o artigo está dizendo? A Igreja tem o poder de decretar ritos e cerimônias e autoridade nas controvérsias de fé. Então a Igreja, os bispos, têm autoridade para decretar ritos e cerimônias, para colocar coisas no culto. Eles têm esse poder. Eles não têm poder de colocar coisas no culto que contrariam as Escrituras. Óbvio que não. Mas se é algo que não é contrariado pelas Escrituras, tudo bem. Que não seja proibido, tudo bem. E eles ainda no final dizem que não é lícito decretar algo como obrigatório para a salvação. Lembram? Porque as Escrituras são suficientes para a salvação. Então eu não posso acrescentar nada. Eles mantêm a suficiência das Escrituras na salvação. Mas no culto, a Igreja, os bispos têm autoridade para acrescentar coisas. Que não sejam contrárias à palavra de Deus, obviamente. Mas não tem problema de não ser proibido. Se não é proibido, a gente pode colocar. O artigo 34 diz: não é necessário que as tradições e cerimônias sejam em toda parte as mesmas ou totalmente semelhantes, porque em todos os tempos têm sido diversas e podem ser alteradas segundo as diversidades dos países, tempo e costumes dos homens, contanto que nada se estabeleça contrário à palavra de Deus. Para aqui um minutinho. Então, as tradições, as cerimônias que nós colocamos na igreja, elas não são as mesmas em cada lugar, cada um pode ter a sua. A igreja tem autoridade para determinar isso. Então a igreja anglicana nesse país ou naquele outro tem autoridade para determinar. Só não pode ser contrário às Escrituras. Todo aquele que por seu particular juízo, com ânimo voluntário e deliberado, quebrar manifestamente as tradições e cerimônias da igreja, que não são contrárias à palavra de Deus e se acham estabelecidas e aprovadas pela autoridade comum, que é a autoridade da igreja, para que outros temam fazer o mesmo, deve ser publicamente repreendido como quem ofende a ordem comum da igreja, fere a autoridade do magistrado e vulnera as consciências dos irmãos débeis, frágeis. Toda igreja, particular ou nacional, tem autoridade para ordenar, mudar e abolir as cerimônias ou ritos da igreja, instituídos unicamente pela autoridade humana, contanto que tudo se faça para edificação. Em resumo, meus irmãos, a igreja tem autoridade para mudar, abolir, trocar tudo que é ritual e cerimônio colocado pelo homem. Aquilo que é colocado por Deus, a igreja não tem essa autoridade. Eles estão admitindo isso. Mas aquilo que nós colocamos, que nós temos autoridade para colocar, a gente pode mudar, pode trocar, pode deixar abolir, deixar de existir. Porque a igreja tem autoridade para acrescentar rituais e cerimônias. Vocês entenderam aqui, meus irmãos? Isso pertence à autoridade da igreja. E ainda diz que aqueles que não querem se submeter a essas autoridades humanas colocadas pelos bispos, eles devem ser repreendidos, porque eles estão em desobediência. Em outras palavras, aqueles que não se submetem à autoridade humana, a mandamentos que vêm de homens, têm que ser repreendidos. É isso que eles estão dizendo. Nós vamos lidar com isso mais tarde. Posição luterana. Aqui a Confissão de Augsburgo, aproximadamente 1530. Felipe Melanchthon foi um dos principais responsáveis por essa confissão. E o que ela diz? Ensina-se também que sempre haverá e permanecerá a única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Porque para a verdadeira unidade da igreja cristã,
é suficiente que o evangelho seja pregado unanimemente de acordo com a reta compreensão dele e os sacramentos sejam administrados em conformidade com a palavra de Deus. E para a verdadeira unidade da igreja cristã, não é necessário que em toda parte se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. Perceberam aqui, meus irmãos? Para a unidade da igreja, não é necessário que em toda parte onde a igreja estiver, se observem cerimônias uniformes instituídas pelos homens. O que está implícito aqui? Que há cerimônias no culto a Deus que são instituídas pelos homens. E essas cerimônias que são ordenadas, colocadas pela autoridade humana, elas não são obrigatórias de serem obedecidas em todos os lugares. Num lugar é obedecido de um jeito, no lugar é obedecido de outro. E aí ele cita Efésios no sentido de manter a unidade, o texto de Efésios 4. Pulem para o artigo 15 agora. Tá lá. Tá ruim para ler, né, irmãos? Ficaram porque não podia ter colocado separado. Perdão. Diz assim: das ordenações eclesiásticas estabelecidas por homens, se ensina a observar aquelas que possam ser observadas sem pecado e contribuam para a paz e a boa ordem na igreja, como, por exemplo, certos dias santos, calendário litúrgico, festas e coisas semelhantes. Paramos aqui rapidamente. O que ele está dizendo? As ordenanças eclesiásticas que são estabelecidas pelo homem, que são os dias santos, vestuários, etc., incenso, etc. Essas coisas que são estabelecidas pelo homem, que não tem uma ordenança de Deus, uma prescrição divina, elas devem ser observadas sem pecado, desde que elas contribuam para a paz e a boa ordem na igreja. Então, se é uma tradição humana, algo humano, que não contraria as escrituras, tudo bem, mas serve para a edificação do povo de Deus, aí está valendo. Tudo ótimo. Esclarecemos, porém, que não se devem onerar as consciências com essas coisas, como se fossem necessárias para a salvação. É interessante o que eles estão dizendo. Então, essas tradições que são humanas, elas não são obrigatórias para a salvação, como os anglicanos falaram. Ensina-se, ademais, que todas as ordenanças e tradições feitas pelo homem, com o propósito de por elas reconciliar-se a Deus e merecer graça, são contrárias ao Evangelho e à doutrina da fé em Cristo. Razão porque votos monásticos e outras tradições concernentes à distinção de alimentos, dias, etc., pelas quais se pensa merecer graça e satisfazer por pecados, são inúteis e contrários ao Evangelho. Então aqui eles colocam, ao que nós já estamos falando, a suficiência das Escrituras na salvação. Se vocês pensam pegar essas coisas, tradições humanas, e acrescentar elas como algo necessário para a salvação, vocês estão errados. Então eles negam e condenam isso. Mas por outro lado eles dizem, mas isso pode estar no culto desde que sirva para a paz e a boa ordem da igreja, que sirva para a edificação da igreja. Então tudo bem, se serve para a edificação da igreja. Mas não pode ter isso como meio de salvação. Perceberam aqui, meus irmãos? Então, a suficiência das Escrituras na salvação, mas não no culto. Aqui, grande esse texto, mas nós precisamos lê-lo, meus irmãos. Aqui é a fórmula de concórdia. Então, aproximadamente em 1576, 1584, as igrejas luteranas elas estavam tendo discordâncias sobre algumas questões. Então, essa fórmula de concórdia é o acordo. Concórdia, o acordo entre as igrejas. Então, é escrita essa confissão, ela é elaborada para mostrar aquilo que nós, como igrejas aqui luteranas, concordamos. E eles vão falar desses ritos, dessas tradições humanas no culto. Então, o que eles vão dizer? Que são comumente chamadas de adiafóricas, ou coisas indiferentes. Adiafóricas, meus irmãos, ou adiaforia, são coisas indiferentes, coisas neutras, coisas circunstanciais. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco, mas seria mais ou menos assim. Banco. Se nós vamos sentar num banco de madeira ou numa poltrona, não interessa, isso é algo circunstancial. Não é algo ordenado por Deus, mas é algo que nós precisamos para nos reunir e adorar a Deus. Entende? Então é uma coisa fora daquilo que faz parte do culto, que está ali para nos ajudar. Então se nós vamos usar ventilador ou ar-condicionado, é uma coisa indiferente. Ou se não vai ter nenhum dos dois, não tem problema. Isso não interfere no culto. Entenderam? Isso não é algo que pertence ao culto. É chamado de adiaforia, de coisas indiferentes, circunstanciais. E os luteranos estão falando aqui
que os ritos que eles colocam no culto são circunstanciais, são coisas indiferentes, coisas adiafóricas. Há uma diferença da visão anglicana. Para o anglicano, o que eles colocam deve ser obedecido, senão a pessoa é repreendida, nós lemos aqui. E faz parte do culto. Na visão luterana, eles têm uma diferença. Eles colocam tradições humanas, mas na visão deles, essas tradições não fazem parte do culto. Elas são coisas indiferentes. Elas estão ali no culto, tudo, mas são coisas que não pertencem a um culto, mas elas estão presentes ali. Deu para entender a diferença? Continuando. Surgiu também entre os teólogos da Confissão de Augsburgo uma controvérsia quanto a cerimônias eclesiásticas ou rituais que não são ordenados nem proibidos na palavra de Deus. Perceberam? Não são ordenados nem proibidos, mas que foram introduzidos na igreja meramente por causa da ordem e da decência. Então elas foram colocadas na igreja, certas coisas, com base na ordem e na decência. Elas não são ordenadas e também não são proibidas. Então nós colocamos, porque é para a edificação do povo de Deus, para manter a ordem e a decência. Para melhor desembaraço dessa controvérsia, nós cremos, ensinamos e confessamos unanimemente que cerimônias ou rituais eclesiásticos que não são ordenados nem proibidos na palavra de Deus, mas foram instituídos apenas por motivos de ordem e decência, não são em si mesmos culto divino, nem sequer fazem parte dele, pois está escrito: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós cremos, ensinamos e confessamos que é permitido à Igreja de Deus em qualquer parte da terra, a qualquer tempo, consoante a ocasião, modificar tais cerimônias, de modo que sejam julgadas mais úteis para a Igreja de Deus e mais apropriadas à sua edificação. Então, o que eles estão dizendo aqui? É permitido à Igreja julgar essas tradições e modificá-las em determinados contextos, julgando ser mais útil para o povo de Deus, ou mais edificante. Nós cremos e ensinamos e confessamos que uma igreja não deve condenar outra por ela observar, em maior ou menor grau, as cerimônias externas, as quais o Senhor não instituiu, desde que haja entre elas concordância quanto à doutrina e a todos os seus artigos e no verdadeiro uso dos sacramentos. Então essas rituais, essas cerimônias, tradições humanas, uma igreja não deve condenar outra por isso, porque são tradições humanas que não fazem parte do culto e algumas igrejas podem modificar, alterar, basicamente também parecido com a igreja luterana. Por fim aqui, nós repudiamos e condenamos, como antagônicos à palavra de Deus, os seguintes falsos dogmas. Primeiro, que as tradições e preceitos humanos de coisas eclesiásticas devem, por si mesmos, ser considerados como culto divino, ou pelo menos como parte do culto divino. Então eles estão dizendo que as tradições e os preceitos humanos que eles colocam no culto não são o culto divino, e não são parte do culto divino. Então seriam coisas circunstanciais, coisas adiafóricas, indiferentes, neutras. 2. Quando cerimônias e preceitos deste tipo são por algum tipo de coerção impostos à igreja como necessários, sendo isso contrário à liberdade cristã que a igreja de Cristo tem em assuntos externos dessa natureza. Então eles também estão negando que essas tradições humanas no culto, elas devem se tornar algo obrigatório. Porque se ela se torna obrigatório sabendo que não vem de Deus, ela então é contrária à liberdade cristã, que nós devemos ser livres para servir a Deus e não aos homens. Então, assim, aqueles que usam dessas tradições para obrigar as pessoas a servirem por uma forma de coerção, elas estão erradas. É isso que eles estão negando aqui, os luteranos. Então, para eles, as tradições humanas colocadas no culto, elas são questões indiferentes, circunstanciais, adiafóricas. Elas não são parte do culto, não são o culto. E ninguém pode obrigar alguém na igreja a obedecer isso porque estaria errado, certo? É isso que é ensinado, mas na prática não é bem assim que acontece e nós vamos ver isso mais na frente. A visão, então, puritana. Eu coloquei 3 confissões de fé puritanas aqui. A primeira confissão batista de Londres, que foi feita pelos batistas na Inglaterra, que essa tradição batista, ela é uma tradição puritana. A confissão de Westminster foi feita pelas igrejas presbiterianas, que também é uma linha puritana,
E a última declaração de Savoia é feita pelas igrejas independentes ou igrejas congregacionais. Qual é a diferença da igreja congregacional para a igreja batista? As duas são congregacionais. A diferença é que a igreja congregacional, a igreja independente, batiza nenéns e os batistas não. O batismo é sob profissão de fé. Então esse é assim, um detalhe de diferença, porque o governo da igreja é a mesma coisa. Então essas três confissões puritanas dos três segmentos, denominações protestantes, reformados puritanos, batista, presbiteriano e os congregacionais ou independentes, dizem exatamente a mesma coisa. Então, lendo o texto da Confissão Batista. Porém, a maneira aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo e assim limitado por sua própria vontade revelada, de modo que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob quaisquer representações visíveis ou algum outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Perceberam como essa afirmação ela delimita muito mais? Deus ele é adorado, a maneira aceitável de adorar a Deus é a maneira ordenada e instituída por ele, não por homem algum, não por ninguém, mas apenas por ele. E é tão limitada pela sua vontade revelada. Aonde é a vontade revelada de Deus, irmãos? Aonde está a vontade revelada de Deus? Escrituras. É isso. A vontade revelada de Deus aqui diz respeito à palavra de Deus, a Bíblia. E a forma de adorar a Deus, que é ordenada por ele, instituída por ele, é limitada pela Bíblia, que é a sua vontade revelada, de modo que Deus não pode ser adorado segundo as imaginações dos homens, invenções dos homens, sugestões de Satanás, nem sob quaisquer representações visíveis, ou algum outro modo, a não ser qual modo? O que é prescrito nas Sagradas Escrituras. E a palavra prescrito nas Sagradas Escrituras é ordenado nas Sagradas Escrituras. Aquilo que foi ordenado por Deus, que foi comandado por Deus. Então todas dizem a mesma coisa. Vamos ler a Confissão de Westminster. Mas o modo aceitável de adorar o Deus, o verdadeiro Deus, é instituído por ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Todas dizem a mesma coisa. Esse será o consenso. Por quê, meus irmãos? Os puritanos, a tradição reformada puritana crê que a Bíblia é suficiente para a salvação e para o culto a Deus. Então nós não precisamos da autoridade de homens e nem de que homens coloquem no culto tradições inventadas por eles, porque a Bíblia é suficiente para a gente saber como Deus quer ser adorado. Ok aqui? Podemos seguir? Pode desligar aí o Arthur, por favor. Agora o que nos interessa é se isso é bíblico ou não. Certo, meus irmãos? Quero ler um texto aqui. Malcolm Watts. Olha o que ele diz, para começarmos a olhar as Escrituras. A teologia reformada, e aqui a tradição puritana, declara que somente Deus tem o direito de determinar o modo verdadeiro e próprio de adoração. Ele o prescreveu com clareza em sua palavra, ou ele ordenou com clareza em sua palavra. A lei da adoração é que somente o que Deus prescreveu nas Escrituras pode ser introduzido na adoração a ele. Ou dito de outra forma, o que as Escrituras não prescrevem, elas proíbem. Perceberam, irmãos? Então não é eu vou colocar no culto aquilo que Deus ordena e o que não é proibido. Não, não. Se Deus não ordenou, é proibido. Essa é a visão puritana. Hoje, há muito pensamento confuso sobre a adoração. Alguns acham que podemos adotar qualquer modo de adorar, contanto que Deus não a proíbe em sua palavra de maneira explícita, que é a visão anglicana-luterana, e é a visão das igrejas pentecostais hoje. Na prática, isso permite muitas corrupções e abusos humanos. Onde nas Escrituras se encontra a proibição de usar adornos litúrgicos específicos? Veste do pastor, do bispo, reverendo. Ou de se prostrar em direção ao Oriente, ou de fazer o sinal da cruz,
ou de fazer a leitura pública dos livros apócrifos, ou de se ajoelhar diante da mesa da ceia do Senhor. É claro que tal princípio é inteiramente insatisfatório. Então, se eu pergunto para os irmãos aqui, e por exemplo, nós vamos, eu faço no culto, tem a leitura de abertura, tudo, e no momento da intercessão tem um texto bíblico. Se ao invés de eu ler um texto bíblico, eu lesse um texto de Machado de Assis, ou se eu lesse um texto de Dostoiévski, literatura russa, alguma coisa do tipo. E irmãos, a Bíblia proíbe ler essas coisas? Não. E por que então eu não posso colocar no culto? Perceberam? Se a Bíblia não proíbe, qual o problema de eu fazer isso, meus irmãos? Se nós temos esse princípio de adoração, se eu um dia ler isso aqui, os irmãos não podem brigar comigo. Falei, irmãos, vamos ler aqui uma passagem muito interessante, porque aqui o que Dostoiévski relata nessa ficção aqui diz muito com o que nós estamos orando e o que nós temos passado no país, né? Vamos ler aqui. Ora, isso está servindo para ilustrar algo que a palavra de Deus ensina, então qual o problema? Percebe, meus irmãos, como esse tipo de princípio ele é insatisfatório? Que é o que o Malcolm X está dizendo aqui. Nós podemos usá-lo para justificar inúmeras coisas. Inúmeros abusos e coisas erradas. Ele continua, esse princípio permite praticamente tudo na adoração divina. Entretanto, a lei bíblica da adoração não é que podemos fazer tudo o que não seja proibido, mas sim que apenas podemos fazer o que está claramente prescrito. Quando esse princípio regulador é aplicado com fidelidade, tanto interna quanto externamente, o resultado será a recuperação da adoração pura e espiritual. E ele finaliza, a palavra de Deus ensina de modo inequívoco essa visão reformada da adoração. E é isso que nós veremos a partir de agora. Pelo menos um pouquinho, que o tempo já se estende. Vamos começar então, meus irmãos, com Êxodo. Êxodo capítulo 20. Vamos ver como que Deus dita as ordens do culto, como ele é adorado, etc., no Antigo Testamento. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 4. Na verdade, vamos ler do versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento, já diz assim, vocês devem adorar a mim, a mais nenhum Deus. E no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, para aqui. O primeiro mandamento diz que nós devemos adorar a Deus. Aí o segundo mandamento diz como nós devemos adorar a Deus. Vocês devem adorar a mim, mas de que forma? Não fazendo imagem de escultura, nem nada semelhante do que há nos céus, na terra, etc. Então nós vemos aqui que Deus, ele quer ser adorado, é uma obrigação nossa adorar a Deus, no entanto, nós devemos adorá-lo da forma que ele quer, não da forma que nós queremos. É ele quem ordena isso. E nós vemos isso no versículo 4 aqui de Êxodo. É como ele deve ser adorado. Vamos para o versículo 25, ou capítulo 25, desculpa. 25, versículo 40. Nesse contexto todo, Moisés está construindo o tabernáculo. Todas as coisas que diz respeito ao tabernáculo, as cortinas, a mesa da proposição, a arca, o altar, o candelabro, todas as coisas do tabernáculo ele está construindo. E no versículo 40, a palavra do Senhor diz, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. O que isso significa? Moisés não estava fazendo o tabernáculo de acordo com o que ele queria. Não era da cabeça de Moisés como as coisas estavam dispostas no tabernáculo. Tudo que ele fez e todas as coisas que ele dispôs no tabernáculo foi ordenado por Deus. Então não veio da cabeça dele algo, como fica melhor fazer? Eu acho que é melhor pôr isso aqui assim ou isso aqui. Não. Deus está dizendo, atenta para você fazer conforme ao modelo que te foi mostrado no monte.
Quando ele sobe, recebe as tábuas da aliança, a lei de Deus, Deus também mostra para ele, Moisés, é assim que eu quero, tá? Todos os detalhes. Deuteronômio 4. O livro... Diga-me. Pode ser, pode ser. O primeiro arquiteto, Deus, mostrou para Moisés exatamente como ele quer as coisas, como ele queria cada detalhe à disposição. Nada no tabernáculo, meus irmãos, foi uma coisa colocada lá sem propósito. Inclusive a cortina que separava um ambiente do outro, você pode dizer assim, é que na época não existia parede de drywall, então era com cortina que separava, né? Não, isso tinha um propósito. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, o texto diz que o véu se rasga, lembra disso? Então nada foi por acaso. Nada, tudo tinha um propósito do Senhor. E Deuteronômio 4. O livro de Levítico, meus irmãos, poderia ser citado aqui em inúmeros textos, mas nós sabemos, Levítico, Deus está fazendo o que com Moisés, com o povo? Regulando cada coisa, lembram? Cada sacrifício. Olha, o sacrifício da manhã é tal, vai ser desse jeito, vocês vão oferecer assim. O sacrifício da tarde é esse. Os sacerdotes têm que ser assim, 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 assim. Senão eu não vou aceitar. O dia da expiação é assim, assim, assim. O sábado do Senhor vai ser assim, assim, assim. A festa da Páscoa, assim, assim, assim. A festa das cabanas, assim, 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 dos tabernáculos. Então o livro de Levítico é um livro inteiro, meus irmãos, regulamentando tudo no culto. E essa regulamentação vinha de quem? De Deus. Não de Moisés. Não da cabeça de Moisés ou daquilo que era melhor para o povo, mas do que Deus ordenou, do que Deus queria. Deuteronômio 4, 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então veja, meus irmãos, os puritanos olhavam para esse texto e diziam, nós não devemos acrescentar nada à palavra de Deus. Se Deus ordenou X, nós não devemos fazer X e mais Y. Se Deus ordenou A, é A, somente A. Não é A mais B. Próximo texto, capítulo 12 de Deuteronômio. O capítulo 12, ele está falando exatamente do culto a Deus. Quando o povo se estabelecesse na terra, Deus ia estabelecer o seu nome num lugar, e ele estabelece em Jerusalém. E é lá que o povo tinha que ir para adorar a Deus no templo. Era lá que o povo deveria oferecer os sacrifícios. Então ele está falando de um momento, em Deuteronômio 12, onde haveria um lugar específico para adorar a Deus, estaria centralizado. E no versículo 32, falando sobre o culto, tudo, ele termina dessa forma. 12:32. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Vocês entenderam, meus irmãos? O contexto, depois os irmãos leiam o capítulo todo. Ele está falando do culto em Jerusalém. E o Senhor termina o texto dizendo, tudo que eu ordenei, vocês farão, tudo. Não é para diminuir e nem para acrescentar. É com base nesses textos que os puritanos, então, eles olham e dizem, nós devemos adorar a Deus somente da forma que Ele ordenou. Nós não podemos diminuir e nem acrescentar. Nós não podemos colocar o que Ele não proibiu, mas somente o que Ele ordenou. Tudo o que Ele ordenou. Nem mais, nem menos. Próximo texto. 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28, a partir do versículo 11 e 12. 1 Crônicas 11 e 12, a palavra do Senhor diz, E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Para aqui um minutinho. Aqui, Davi está dando para Salomão a planta do templo. Era um tabernáculo. Salomão vai construir o templo, que era a mesma coisa que tinha no tabernáculo, só que numa proporção muito maior, que era o templo, né? Versículo 12.
Então Davi deu tudo para Salomão como ele deveria fazer. E no 12, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Veja, o Davi deu tudo para Salomão. Depois os irmãos leem o capítulo todo em casa, mas ele vai falar também dos sacerdotes, dos levitas. Ele deu a ordem de como deveria ser tudo. Em algumas traduções, na NVI, se vocês pegarem, essa palavra no versículo 12, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, algumas traduções dizem, também a planta de tudo quanto o Espírito deu. Esse tinha em mente aqui, de Davi, não é que Davi tirou da cabeça dele. O que tinha em mente é o que Deus havia dado para Davi, para a mente de Davi. Isso que Davi está dando a Salomão, não é algo que veio da cabeça de Salomão, meus irmãos. Foi algo ordenado por Deus. Todos os detalhes que Davi estabeleceu do alpendre, veio de Deus para ele e ele passou para Salomão. Não era da cabeça dele. Os irmãos entenderam aqui? E onde fica, se isso não... Depois os irmãos leiam com outra tradução. Mas se isso não fica tão satisfatório, leiam o versículo 19 comigo. Do mesmo capítulo. 19 diz assim: tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor, por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Vocês perceberam? Então, ele diz para Salomão, Salomão, tudo que eu passei para vocês aqui, ó, tudo que eu dei para você, Salomão, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me fez entender, foi o Senhor que ordenou. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o templo, na época de Salomão, e as coisas como acontecia no templo, aquilo não foi uma inovação de Davi. Não foi uma invenção humana. Foi algo ordenado por Deus, que Deus deu para Davi. Assim como Deus havia dado para Moisés, no tabernáculo, Deus agora deu para Davi e ele passa isso para Salomão. Não é algo da cabeça de Davi. Foi ordenado por Deus. Ok? Próximo texto, 2 Crônicas 8. Segunda Crônicas 8, 12. A palavra do Senhor diz: então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. E isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Parou aqui. Perceberam aqui, meus irmãos? Salomão ofereceu os holocaustos e os sacrifícios de acordo com o mandamento de Moisés, certo? E nós sabemos que o mandamento de Moisés não é de Moisés, o mandamento é de quem? Deus. É o mandamento de Deus dado por meio de Moisés, certo? Quando chega na parte dos sacerdotes, dos levitas, dos porteiros, ele diz o quê? Conforme o mandamento de Davi, seu pai. E ele termina o versículo, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. Davi é como Moisés aqui, meus irmãos. Aquilo que Salomão fez conforme o mandado de Moisés é algo que veio de Deus. E aquilo que Salomão fez conforme o mandado de Davi é algo que veio de Deus. Não é que algo veio de Davi ou de Moisés. Eles são instrumentos de Deus. Foram profetas a qual Deus falou e eles falaram, passaram para o povo. Perceberam? A gente às vezes lê o texto e passa por esses detalhes. O que Salomão está fazendo foi ordenado por Deus, através de Moisés e através de Davi. Nada no culto a Deus foi colocado da cabeça de algum ser humano. O tabernáculo foi ordenado por Deus. E o templo, como a Salomão, foi ordenado por Deus. Não surgiu do nada, meus irmãos. Não foi alguma invenção. Deus não permitiu que nada que acontecesse no templo, nem os porteiros, a ordem deles, aonde eles ficariam, nem isso veio da cabeça de Davi. Foi Deus quem deu a orientação. Cada detalhe.
Deus ordenou. Não ficou à mercê da sabedoria e da astúcia de Davi, de Salomão ou de Moisés. Capítulo 29, meus irmãos. 2 Crônicas 29. Versículo 25. Vamos ler a partir do versículo 23. Aqui, Ezequias, ele vai restabelecer o culto a Deus. Então, o povo havia rejeitado, estava em desobediência, fazendo tudo errado daquilo que Deus ordenou. Então, Ezequias vai, então, restabelecer o culto de acordo com o que Deus ordena. E o que ele diz, a partir do versículo 23, 2 Crônicas 29. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. 25. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, saltérios, com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Davi aqui é colocado como um profeta também, meus irmãos. Então veja que Ezequias, ele vai ordenar os sacrifícios, as coisas, e ele então coloca os levitas no templo com os instrumentos. De acordo com o quê? Do que ele tirou da cabeça dele? Não. De acordo com o mandado de Davi e do vidente Gade. E também com o mandado do profeta Natã. Que veio de quem? Do Senhor. Então, os levitas com os instrumentos no templo não era algo assim que eles fizeram por fazer. Eles fizeram porque Deus ordenou isso. Não é algo que surgiu da cabeça deles. Ok, meus irmãos? Tudo bem? Eu vou encerrar por aqui e na semana que vem nós iremos olhar para o Novo Testamento. Esse mesmo princípio, porque hoje o tempo já se estende. Vamos orar para encerrar e eu abro para perguntas. Senhor, graças te damos, ó Pai, por tua palavra. Graças te damos, Senhor, por este dia em tua presença. Graças te damos, ó Pai, e rogamos para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a aceitar tua palavra, a cultuarmos a ti de forma aceitável, a cultuarmos a ti e adorarmos a ti, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Mostra-nos, ó Pai, o teu querer mediante a tua palavra e abre os nossos corações, Senhor, para conhecermos, entendermos e aceitarmos, ó Pai, e estarmos dispostos a sermos cada vez mais fiéis e mais bíblicos a Ti. É o que nós rogamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Perguntas, meus irmãos? Comentários?